E finalmente o Corinthians vai apresentar o principal reforço até aqui dessa temporada 2026. Meio-campista que chamou a atenção da comissão técnica do Timão pelo desempenho no último Campeonato Paulista. Entrou em seu último dia de contrato e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Coritiba na Neoquímica Arena, buscando a vitória para se manter entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero te apresentar o Super App da Gringo. Lá você resolve o seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa a CRLV e tem a sua CNH digital em mãos. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é o melhor amigo do motorista. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Coritiba dentro de casa, buscando a vitória para se manter nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Coritiba, jogo que acontecerá às 21h30 na Neoquímica Arena e será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático em campo e na parte final dos trabalhos tiveram jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje, após 11 dias que tivemos aquela eliminação no Campeonato Paulista, dias para descansos e também para trabalhos, absolutamente que esperamos um desempenho melhor, mediante, claro, a todos esses dias de preparações. Dorival, que ainda deverá ter alguns desfalques, como por exemplo, Matheus Pereira, que segue recuperando de lesão, goleiro Felipe Longo e também o Caio César, que já está recuperado, mas é tido ainda como precaução, são dúvidas. Yuri Alberto pode ser a novidade, mas também não é nada garantido. Quem deverá ser relacionado pela primeira vez e ter chances de estreia é o meio-campista, meio-atacante marroquino Zakaria Labiá, que vem encantando nos trabalhos, informação que vocês receberam com exclusividade aqui no canal. Então, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje contra o Coritiba tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Guinegão e Memphis. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: quinta rodada de Campeonato Brasileiro, até aqui temos 7 pontos conquistados, um bom início de campeonato, 2 vitórias, um empate e uma derrota, é jogo em casa, então absolutamente que é mais uma partida daquelas que eu falo para vocês que o Corinthians tem obrigação de vencer. Desde a eliminação, foram dias que os atletas tiveram para preparações e também para descansos. Então, claro que nós queremos um Corinthians com um desempenho bem melhor, principalmente nesses primeiros jogos após esse intervalo que foi maior do que o intervalo que os atletas tiveram no retorno, na pré-temporada. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é uma das competições mais difíceis do mundo e claro que vencer em casa, somar 3 pontos em casa sempre é essencial. Estamos falando de um Corinthians que vem absolutamente de uma sequência de jogos, então claro que esse intervalo acabou sendo muito importante. Claro que não se pode colocar como saldo positivo a eliminação no Campeonato Paulista, mas
ali dentro do CT, absolutamente, que tentaram aproveitar da melhor forma possível. O que me preocupa é que geralmente quando o Corinthians tem um intervalo maior, o clube volta e acaba não tendo um bom desempenho, mas absolutamente que isso dessa vez não vai acontecer. Eu particularmente acredito que o Corinthians vai conseguir fazer um grande jogo contra o Coritiba e vamos conquistar os 3 pontos nessa partida jogando dentro de casa. E agora vamos falar sobre meio-campista que chamou a atenção do treinador Dorival Júnior e sua comissão técnica pelo desempenho que ele teve no último Campeonato Paulista. Ele entrou em seu último dia de contrato com a equipe da Portuguesa e até o momento não temos nenhuma informação sobre definição. Vamos lá. A janela de transferências do futebol brasileiro, a principal, ela fechou, que é aquela que se permite contratar jogadores do mundo todo, mas destacando que a CBF acabou criando a chamada janela adicional, onde se é permitido contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Essa janela começou no dia 4 de março e vai até o dia 27 desse mesmo mês de março. Absolutamente que o Corinthians, após 8 reforços, ainda segue no mercado de olho em algumas opções, de olho em alguns jogadores que chamaram a atenção, e teve um atleta que chamou a atenção, que pertence à equipe da Portuguesa. Estou falando para vocês do meio-campista de 1,94 m de altura, o Zé Vitor. Zé Vitor, que fez um excelente campeonato paulista, chamou a atenção da comissão técnica do Corinthians. O Corinthians chegou até a sondar o jogador, mas de uma certa forma acabou ainda até o momento não avançando, porque outras equipes acabaram também procurando o atleta e absolutamente que o Corinthians não tem a intenção de entrar em nenhum leilão. A situação do jogador, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, segue indefinida. Ele foi emprestado para a Portuguesa no final do ano passado, com um contrato, pelo menos pelas informações que estão no GE, até o dia 12 de março. Então, ele está em seu último dia de contrato com a equipe da Portuguesa. Jogador que demonstra uma qualidade técnica excelente com a bola e também um jogador que se comporta muito bem quando falamos de marcação. Ao meu ponto de vista, o Corinthians deveria estar bem próximo de repente tentar alguma coisa pelo atleta. Como eu disse, o Corinthians sondou, mas até o momento não temos nenhuma informação de qualquer tipo de avanço para tentar contratar o jogador. A minha opinião quanto ao Zé Vitor é a seguinte: estamos falando de um meio-campista de 1,94 m de altura. Eu, particularmente, não estou falando para vocês de detalhes somente do jogo que ele fez contra o Corinthians das quartas de final do Campeonato Paulista. Contra o nosso timão, ele jogou demais. E para ser bem sincero com vocês, qualquer jogador desconhecido ou conhecido que joga contra o Corinthians, o cara sempre tem uma ênfase a mais. Sabemos que contra o Corinthians é o momento da vida de cada atleta que joga contra nós também, porque é ali que ele vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol, devido, claro, a tudo que o Corinthians proporciona em audiência. Falando do Zé Vitor, eu acompanhei outros jogos dele, gostei, é um jogador que demonstra uma regularidade excelente nos jogos, marca bem, ataca bem, e não é um jogador que, pelo menos até o momento, não é difícil de contratar. Claro que ele tem outras equipes buscando, pelo menos interessadas. O Corinthians buscou informações sobre ele, mas até o momento que eu falo para vocês, não tivemos nenhuma informação de avanço. Volto a dizer, para mim o Corinthians deveria tentar contratar esse jogador, pela facilidade do que poderia ser uma negociação. Está emprestado à Portuguesa, tem contrato até o dia 12 de março. Então é um reforço que viria do Campeonato Paulista, absolutamente que não viria com um salário alto. Então, na minha visão, valeria a pena o Corinthians tentar alguma coisa. Não estou dizendo que o Corinthians vai tentar e que muito menos se o Corinthians já tem algum tipo de negociação com o atleta. Eu não tenho essa informação. Estou detalhando para vocês que ele entrou em seu último dia de contrato e, claro, volto a dizer, para mim, o Corinthians deveria dar uma analisada melhor nesse atleta, se é que de repente isso já não está
sendo feito. Enfim, vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, se de repente teremos alguma novidade. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre apresentação. Finalmente o Corinthians vai apresentar o principal reforço, a principal contratação até aqui dessa temporada de 2026. Na última sexta-feira, dia 6 de março, o Corinthians anunciou de forma oficial a contratação do meia atacante inglês Jess Lingard. Jess Lingard que vem para o Timão com contrato até o final dessa temporada de 2026, com uma cláusula automática de renovação, caso metas sejam atingidas. Uma contratação que chamou muita atenção do futebol brasileiro e também de todo o mundo da bola. Jogador que fez sucesso atuando no futebol europeu, principalmente com a camisa do Manchester United, e também estamos falando de um jogador que teve seus bons momentos com a camisa da seleção da Inglaterra. Enfim, Jess Lingard anunciado na última sexta-feira, dia 6, destacando que ele vem trabalhando forte no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, principalmente para atingir a forma física ideal, até poder ter condições de fazer a sua estreia. E também vale lembrar que até o momento ele ainda não saiu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, porque ainda faltam alguns detalhes burocráticos a serem resolvidos. Há quem diga que isso será resolvido até o final dessa semana, há quem diga que será somente na próxima semana, devido a todos os trâmites burocráticos, inclusive com o jogador tendo que tirar o seu CPF. Então, como eu disse, o Jess Lingard ele foi anunciado na última sexta-feira, dia 6. E nesta quarta-feira, dia 11 de março, ele será apresentado na Neoquímica Arena, antes do jogo contra a equipe do Coritiba, na sala de coletiva da nossa casa. Ele vai conceder a sua primeira entrevista coletiva, vai responder as perguntas dos jornalistas que ali estiverem presentes, e depois, no intervalo da partida contra o Coritiba, ele vai até o gramado da Neoquímica Arena e será apresentado a todos que estiverem na nossa casa nessa noite de quarta-feira, dia 11. Então, nesta quarta-feira vai acontecer a apresentação do Jess Lingard oficial. Pela primeira vez ele vai falar como jogador do Corinthians, como eu disse, respondendo as perguntas, e vai ter o primeiro contato ali com a nossa casa. Enfim, Jess Lingard, que está sendo tratado como a principal contratação do futebol brasileiro nessa primeira janela de transferências, pelo menos por mim, jogador que, ao meu ponto de vista, vai se dar muito bem com a camisa do nosso Timão, e eu torço muito por isso. A minha opinião quanto à apresentação do Jess Lingard, que vai acontecer hoje, é a seguinte: finalmente o Corinthians vai apresentar a principal contratação até aqui dessa temporada 2026. Estamos falando de um jogador que chamou muita atenção a vinda dele para o Timão, jogador que, como eu disse, sucesso no Manchester United. Claro que estamos falando de um atleta que ainda busca a sua melhor forma física, estava no futebol da Coreia do Sul, jogou pela última vez em dezembro, então claro que o Corinthians trata com total cautela, falando de quando o jogador deverá estar à disposição do Dorival. Um detalhe interessante nisso tudo é que o Jess Lingard está arrebentando nos treinos. Muita dedicação, muita força de vontade, um jogador que transfere uma energia sensacional para o grupo, sempre animado, sempre de bem com a vida. E claro, isso é importante demais. Isso é saldo positivo para o elenco, é energia positiva para os jogadores. Isso é importante demais. Então, hoje vai acontecer a apresentação. Lembrando que ainda não temos previsão de estreia pelo fato da questão da documentação, mas também existe a questão do trabalho físico. Então é por isso que dentro do Corinthians nada se força e não quer se atropelar processo. Estamos vendo aí um Corinthians aproveitando muito bem toda essa questão do jogador. Teremos a entrevista coletiva, que é quando ele será apresentado, vai responder perguntas, e também teremos uma ação durante o intervalo, um vídeo dele visitando
vários lugares da cidade de São Paulo. Um jogador que também tem se colocado à disposição e, claro, visitando as comunidades e tudo mais, demonstrando muita simplicidade. Então, finalmente, o nosso principal reforço dessa temporada até aqui será apresentado e será na quarta-feira, 11 de março, na Neoquímica Arena. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham em relação ao Zé Vitor? Concordam comigo que o Corinthians deveria ao menos tentar alguma coisa? E quanto à apresentação, finalmente a principal contratação do Timão até aqui será apresentado na Neoquímica Arena. E o jogo de hoje contra o Coritiba, jogo importante do Campeonato Brasileiro. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vitória do Timão, 2-0 dentro da nossa casa. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!